51% dos brasileiros afirmam sofrer com refluxo semanalmente, além de azia e também queimação. O levantamento foi feito pela Federação Brasileira de Gastroenterologia. O estudo realizado ainda revela que a doença é causada por diversos fatores, como, por exemplo, a má alimentação, diabetes, alcoolismo e a obesidade. Existe um ditado que fala que tudo que vai, volta. Isso às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim. Mas para quem sofre com refluxo, essa situação é sempre terrível. Porque imagina, tudo que vai para o estômago volta para a garganta. A Jaqueline que o diga. Há 5 anos ela sofre com o refluxo. Tudo começou depois que ela fez a cirurgia bariátrica. É muito desconfortante a volta do líquido, tanto via boca quanto narina, nariz. O que você sente? Ardência, um gosto horrendo na boca. Uma alimentação saudável ajuda a evitar o problema, que aparece principalmente quando ela foge da dieta. Batatinha que eu sou viciada, que não é nada muito bacana. E assim, num todo, tudo aquilo que tem muita gordura não é bacana. Hoje, para aliviar o refluxo, ela prefere tomar um chá no lugar dos remédios. Alivia sim, bem o estômago, sabe, dá uma limpeza. Tem alguma pergunta para a gente, para o nosso MGTV Responde de hoje? Você já pode mandar para os nossos números de WhatsApp. A gente vai continuar falando desse assunto aí, da reportagem no estúdio. Pois é, nosso convidado de hoje é o médico Dr. Alexandre de Oliveira Marius. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Já tem uma pergunta que chegou para a gente pelo WhatsApp da Fernanda de Santo Antônio do Monte. A pergunta dela é o seguinte: como identificar o refluxo em crianças de 3 meses de idade? Mas aí o refluxo da criança de 3 meses de idade é um refluxo diferente do adulto, que é exatamente pela falta de adaptação da musculatura do final do esôfago, que apesar dela ser parecida com o resto da musculatura, ela se especializa em fechar, em impedir o refluxo. Então, a criança de 3 meses de idade, ela vai ter regurgitação, pode ser uma das formas que vai manifestar uma tosse, engasgos. E aí, então, o tratamento do refluxo em criança é diferente, tem a ver com alimentação mais sólida, posição na cama, até que essa musculatura se adapte, pode levar muitos meses para adaptar e raramente precisa de cirurgia para a criança, tá? E, doutor, e no adulto? Muitas pessoas podem ter, por exemplo, essa azia, essa queimação, uma certa dor no estômago e até aqui, né, um pouco mais perto da garganta e não saber que é um sintoma do refluxo, por exemplo? Pode. E às vezes a pessoa que tem refluxo nem sente tanta queixa também, né? Às vezes ela tem manifestações que não são, né, como a dor, as manifestações do refluxo seriam atípica, queimação, azia, que pode ficar só localizada na região dita estômago ou pode subir pelo esôfago também, pode alcançar a garganta. Outras pessoas sentem uma bola que sobe e desce e não sentem queimação nem dor e isso pode ser refluxo, pode, não estou dizendo que é. Uma dor no peito que às vezes simula, a pessoa pensa, eu estou infartando. Pode ser refluxo. É claro que se a pessoa tem uma dor que parece infarto, ela vai procurar primeiro o cardiologista, o clínico, ter certeza que aquilo não é um infarto, não é uma angina, excluiu esse problema, tudo bem, aí vai investigar se é o refluxo o causador disso, né? Até a pergunta também da Aparecida de Santo Antônio do Monte, falou que o marido dela sente muita dor no peito, diz que ele não é cardíaco, se isso poderia ser um sintoma também de refluxo. Se o cardiologista já excluiu o problema cardíaco, aí tem que começar a investigar, né? Refluxo, existem motilidade do esôfago errado, o esôfago se contrai com tanta força às vezes em algumas pessoas, que ele pode causar dor também, né? Então, começa a investigação e vai encontrando o caminho, né? A Solange do bairro Porto Velho, em Divinópolis, diz que tem gastrite e hérnia de hiato. Quer saber que se não tratar, pode virar câncer. É o seguinte, a hérnia de hiato, em muitas pessoas, ela não vai ser causa de refluxo.
Então, por quê? Porque a hernia de hiato é o estômago que passou um pouquinho para cima do diafragma. Mas se a musculatura do esôfago estiver respondendo direitinho, ela pode ter uma hernia de hiato pequena sem refluxo. Se a agressão do refluxo persistir por muitos anos sem tratamento, existe um risco de surgir câncer, sim. A gastrite, se ela, né, quer dizer, aí ela tem que ser acompanhada, porque se a gastrite tiver o H. pylori, tem que acabar com o H. pylori, que é um potencial causador de câncer no estômago. Deixando claro que 70% da população brasileira deve ter o H. pylori e uma percentagem mínima dessa população com H. pylori vai ter câncer no estômago. Então, quer dizer, não é motivo de pânico para as pessoas, né? Quer dizer, olha, eu posso ter H. pylori, mas a minha chance de ter um câncer é pequena, né? Então, eu tenho que ver o que eu estou sentindo e o que eu devo fazer para resolver isso, né? Doutor, no segundo bloco a gente continua a falar sobre a doença do refluxo. A seguir, então, tem a segunda parte do nosso MGTV Responde. E ainda dá tempo de participar. Até daqui a pouquinho. E a gente continua falando de refluxo aqui no estúdio do MGTV. Doutora, a gente já tem aqui a pergunta da Maria de Araxá. Ela diz que está sentindo muita queimação no esôfago, principalmente quando come um pouco mais. O que pode ser? É preciso procurar um médico? Com certeza, né? Porque pode ser refluxo, sim, né? A queimação, né? Às vezes, quando come um pouco mais, isso acontece, né? Em algumas pessoas tem refluxo, né? Mas comer coisas ácidas podem piorar, doutor? Tá. Então, assim, a recomendação hoje em dia, né? Para as pessoas que têm refluxo, por incrível que pareça, por mais assustador que seja, poxa, o que é isso? A recomendação se você não estiver sentindo queimação com esses alimentos, você pode usar esses alimentos, entendeu? Mesmo quem tem refluxo, laranja, limão, abacaxi, ácidos, se você sente queimação, tudo bem, evite. Mas se você não sente, você deve usar, principalmente se são alimentos saudáveis, né? Tudo bem, você, bom, né, os óbvios, né, cigarro você não deve usar nunca, né, e por aí vai, né? Doutora Gisele de Divinópolis, acordar durante a noite com uma sensação de falta de ar pode estar ligado ao refluxo? Com certeza, porque, né, o líquido, o conteúdo pode voltar e pinga na via respiratória e desencadeia a falta de ar. No caso, o refluxo noturno, então aproveitando, refluxo noturno com a pessoa deitada é mais raro do que o paciente com o paciente em pé, que é diferente de uma garrafa cheia d'água que quando deita ela esvazia. E nós humanos, a gente deita, o refluxo é mais raro quando a gente está deitado, mas pode acontecer sim. Inclusive, a pergunta do Daniel, também de Araxá. Eu acordo muitos dias com um sufoco no peito e só de eu levantar começa a passar. Pode ser também do refluxo? Tem alguma dica nesse caso para quem sente o refluxo deitado? Não, a dica é investigar e esclarecer, porque eu posso estar acordando ansioso, tem que ver, né? Eu tenho alguma alergia e o quarto fechado me desencadeia isso. Quando eu levanto já começa a arejar e aí eu já começo a respirar melhor. Tem que investigar as causas. Isso, né? Adriano de Pará de Minas, o que fazer para diminuir a queimação na garganta? Pois é, né? Se a queimação na garganta é por causa do refluxo, aí ela vai ter que fazer esse diagnóstico e se medicar para isso, claro, né? Agora a Emanuele, ela quer saber por que o refluxo é tão comum nas gestantes e como fazer para amenizar? Tá. Na gestante, um dos mecanismos do refluxo é exatamente esse, né? A pressão dentro do abdômen forçando tudo a voltar. Então, como a gestante, ela acumula líquido no corpo, ela acumula líquido no esôfago, esse esôfago começa a não funcionar com a eficácia necessária, mas o aumento do volume abdominal pressiona e empurra isso, né? Como resolver isso? Às vezes tem que tentar fazer dieta separando líquido de sólido, vendo o que desencadeia mais e reduzindo, né? E existe remédio que não afeta o bebê e que poderia ser usado nesses casos. A Márcia, do bairro Santa Clara, em Divinópolis, conta que fez uma cirurgia para retirada da vesícula e diz que está tendo refluxo. É normal acontecer isso? Não, não é habitual, né?
Aí tem que checar, ver o que está acontecendo, né? A Arlete de Lagoa da Prata diz que a sensação é de que tem um bago de feijão parado na garganta. Ela quer saber se isso pode ser refluxo. Né? Quer dizer, como o globo, né? Que a sensação de uma bola que sobe e desce, essa bola não tem tamanho. Às vezes pode ser a sensação de uma presença pequena na garganta, né? Então é uma possibilidade. A Sônia do Nações de Junópolis diz que tem muita azia e má digestão. Às vezes leva muito tempo, é o que ela sente para fazer essa digestão. Isso é refluxo? É comum acontecer isso? Então a má digestão, ela pode ser causadora do refluxo. O estômago não está esvaziando satisfatoriamente, rapidamente, com isso, essa parada do alimento por mais tempo pode favorecer o refluxo. É claro que uma pessoa que já tenha predisposição ao refluxo pode ter mais, né? E aproveitando, dizer o seguinte, que tem gente que não tem refluxo, não tem gastrite e tem queimação subindo pelo peito, né? E não é problema cardiológico. Por exemplo, tem pessoas que têm intolerância ao glúten e às vezes tem uma queimação e não bom, aí vai investigar, vai ver que não está respondendo ao medicamento, não estou melhorando com o medicamento, o que é? Aí vai aprofundar, vai descobrir que a causa é uma intolerância ao glúten, a outra coisa. Né? Doutor, para a gente finalizar, como tratar? A gente viu na reportagem, né, a nossa entrevistada toma chá. O que fazer? Quais são as formas? Pois é, o tratamento do refluxo vai passar por um medicamento específico, né? Melhor dizer que é um inibidor de bomba de prótons, é o mais eficaz. E aí, dependendo da gravidade do refluxo, se tiver muitas lesões no esôfago, etc., o que acontece? Você usa por um tempo o remédio e tenta diminuir. Em alguns casos, você vai ter que usar para o resto da vida o medicamento. E aí, quando você tem que usar para o resto da vida, você entra num caminho que você pode escolher uma via ou outra. Ou usar o remédio para o resto da vida, ou pensar num tratamento cirúrgico, vamos dizer assim. Doutor, o José Antônio de Arcos, ele pergunta se existe um exame específico para diagnosticar o refluxo. Tá. A endoscopia seria um primeiro exame, né? É claro que às vezes o paciente não tem lesão no esôfago e sente refluxo. Aí ele tem que passar para uma outra investigação que seria uma tal de pH-metria, né? Mede o ácido no esôfago durante 24 horas, né? O que acontece é que olhar o esôfago é o primeiro passo. Por quê? E se eu tiver uma doença mais séria lá nesse esôfago, eu vou ver se tem ou não. Não tenho essa doença mais séria e não tem nenhuma lesão no esôfago, mas persiste a dúvida se existe refluxo, se o paciente é jovem, às vezes você até faz um teste terapêutico, usa medicamento por um tempo, melhorou, ótimo. Não melhorou, ou melhorou e parou, voltou a sentir, faz o exame de pH-metria para investigar mais, né? Doutor, muito obrigada pela presença. Nós tivemos várias perguntas, participações de toda a região, Centro-Oeste, Alto Paranaíba. Obrigada, viu? Obrigado, vocês também. Obrigado, doutor. Boa tarde.